Giovanni Borgonovo, gerente de marketing da New Holland Construction aqui no Brasil, veio dar uma entrevista exclusiva ao canal MTED, onde ele fala sobre o mercado de construção, como a New Holland está atuando agora nesse momento de pandemia, o que está acontecendo, como que eles estão se virando, questões dos clientes, de produção, mercado e por aí vai. Tem muita coisa nova, informação exclusiva, importante de mercado para você que está acompanhando o segmento de construção civil aqui no Brasil. Então, olha, antes disso, ó, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, marca o sino para receber as atualizações e se prepara, tá? Olha, a gente vai ter agora o videozinho de retomada da Meritor, é bem rápido, tá? Segura as pontas. E já na sequência, a entrevista exclusiva que eu e o Roberto Queiroz fizemos com Giovanni Borgonovo, gerente de marketing da New Holland. Giovanni, seja bem-vindo ao canal MTED. Vamos iniciar um bate-papo para entender um pouco, né, como que a New Holland está enfrentando esse momento agora, né, de pandemia, mas também um bom momento do agronegócio. E a gente tem algumas questões, né, para abordar com você. Então seja muito bem-vindo. E eu queria começar já com uma questão antes de passar a bola para o Roberto, tá? Que a gente está vendo que o mercado de agronegócios está bombando, né? A gente conversou recentemente com algumas empresas do setor e que o pessoal tá muito otimista, eles estão felizes inclusive com a alta do dólar, né? Ou seja, está sobrando um troquinho a mais para eles, já estão falando numa expansão da área agricultável para o ano que vem, ou seja, vai continuar se sobressaindo, né, o agronegócio sustentando a economia do Brasil. Eu queria saber como que isso está interferindo para a New Holland, ou seja, vocês estão sentindo a pandemia ou todo esse otimismo continua sendo bom também para vocês que estão na outra ponta? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que está acontecendo nesse momento para a New Holland. Bom, boa tarde, Gustavo, Roberto, é um prazer estar com vocês na MTED. Essa questão, na verdade, ela já vem uma tendência, quanto ao agronegócio, já vem uma tendência meio forte nos últimos anos. Para nós, o segmento da construção, principalmente nesses anos de recessão do mercado de equipamentos de construção, vem sendo um segmento muito importante para nós. Ele ganhou bastante protagonismo nesse período, porque, como foi dito, as demandas do agronegócio elas persistem, é um mercado que continua forte,
e a própria pandemia não afetou no mesmo patamar que os outros segmentos, né? Então, como existe demanda por alimentos e o agronegócio, de certa forma, ele se produz de maneira isolada, não é algo que está afetando muito, a não ser no aspecto da pecuária, né? Que pode ser um pouquinho mais complicado de você lidar com a produção. Eu não tenho grandes dados estatísticos a respeito do mercado agrícola quanto à compra de trator e colheitadeira, porque não remete ao nosso business, né? Então, mais detalhes a respeito de como está o volume de exportação, ou até mesmo o volume de vendas internas de equipamentos do segmento agrícola, não vou ter condições de te informar no detalhe, mas o que eu posso dizer é que é um segmento que continua sendo muito relevante para nós dentro do mercado de construção. A gente sabe que equipamentos da nossa linha são úteis a nível de infraestrutura e também no aspecto logístico, que a gente tem ajudado muito no escoamento dessa produção, né? Então, fica aqui para nós ainda uma importância muito grande do agronegócio dentro do segmento de equipamentos de construção. Tá. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, né, nesse início de conversa é o seguinte: a gente viu recentemente aí um diretor de uma montadora da área de caminhões, ele elencou os segmentos que estavam fazendo uma pressão positiva na economia. Claro, em primeiro lugar, o agronegócio, mas a construção, que seria mais, construção civil, que seria mais a tua área, né, está apontado ainda não efetivo, mas como com um potencial muito grande. Como é que você vê essa questão de construção civil ou da participação do uso de equipamento de construção em outros setores nesse momento que a gente está vivendo? Como até exemplifiquei no agronegócio, para o setor de equipamentos rodoviários, a gente está muito também envolvido no off-road, né, no escoamento de produção das áreas de extração, de maneira geral, e escoamento também de terra, né? Então, qualquer obra que envolva movimentação de terra e que naturalmente vai ter um caminhão para fazer esse escoamento, a gente também vai estar envolvido com uma máquina de construção. E nesse aspecto a gente está muito interligado com o segmento automotivo, no caso de veículos pesados, né? A diferença é que para nós o gap de infraestrutura continua sendo, acho que uma retenção, uma restrição muito grande para o mercado explodir. Havia-se uma expectativa muito grande no início da década, 2010, envolvendo também as próprias demandas de infraestrutura para atendimento da Olimpíada e da Copa do Mundo. Projetava-se um mercado que hoje seria algo em torno de 3 a 4 vezes maior do que está acontecendo para metade da década. Isso não aconteceu, infelizmente. O retrocesso que nós vivemos economicamente afetou bastante, até em função dos processos políticos aí também, que desencadearam em vários importantes clientes aí também, construtoras que estavam envolvidas nesses casos aí de corrupção, e isso fatalmente acabou induzindo o mercado para uma restrição maior do que a gente esperava. E a gente entende que, passado esse momento turbulento e também pós-pandemia, o governo vem fazendo algumas indicações de que esse gap de infraestrutura deve ser um dos focos, através das parcerias, né, das PPPs, e também do investimento a nível de BNDES, que sempre foi um subsidiador de financiamento, né, a nível de compra de equipamentos, continua fazendo esse papel, mas haveria uma priorização de financiamento de obras de infraestrutura. Então, fica essa expectativa, existem demandas a nível de saneamento muito grandes, continuamos tendo um gap muito grande também a nível de pavimentação, né? Se você pegar a malha rodoviária brasileira, 90% aproximadamente ainda não é asfaltada. Você olha também para outros pontos de escoamento logístico, como aeroportos, portos, tudo isso demanda muita também obra de alto valor agregado, e isso também nos favoreceria a nível de mercado de equipamentos de construção, sem dúvida.
Essa retração que aconteceu, por exemplo, esse efeito, esse baque em cima das empreiteiras, a partir da Lava Jato, né, que praticamente derrubou as grandes empreiteiras todas, isso afetou bastante, né, o setor, né? Porque é meio que uma geração de demanda de compra, né, desses equipamentos. Sem dúvida, na verdade, o processo todo envolveu também uma redução até de compras governamentais, né, que também é uma fatia relevante dentro do mercado, assim como a própria falta de confiança, né, do setor, isso tudo, e as subcontratações, né. Não apenas os grandes empreiteiros fazem compras de alta relevância, eles também subcontratam, e esses subcontratados que fazem aquisições de equipamentos, né? Normalmente existe a demanda pelo serviço, pela obra, e aí desencadeia, desdobra-se abaixo dessa demanda por um serviço a compra dos equipamentos. E é o que vem acontecendo desde então, né? A gente está passando por um processo agora de recuperação, como eu falei, a turbulência foi grande, mas ela vem passando, ainda longe do que a gente imagina que o mercado brasileiro deve cumprir a nível de demanda de equipamentos. Se você comparar com grandes países aí, até, por exemplo, o mercado chinês, que eu sei que está um pouco distante de nós, mas lá, para vocês terem uma ideia, fala-se de um mercado 10 vezes maior que o brasileiro de equipamentos de construção. Isso porque existe, de fato, um percentual mais relevante do PIB chinês focado em obras de infraestrutura. Então, entende-se que no Brasil, quando houver essa priorização, esse mercado tende também a ter um salto bem relevante. O Brasil está particularmente, só um instante, o Brasil está particularmente numa situação delicada em relação a problemas na economia, né? A gente saiu daquela crise de 3 anos, né, 14 a 17, aí começou a melhorar, e agora a gente pega a questão da pandemia, os efeitos, a paralisação total que nós estamos tendo, né? Dá para você ter um número da queda? Historicamente, em 2014, nós tivemos um número elevado aí de mercado. Acho que o mercado recorde flutuou ali em 2013 a 2014 no Brasil, para 2015 começar a reduzir, e 2016 e 2017 essa redução permanecer, para que em 2018 a gente voltasse a recuperar um pouco, né? Essa redução, considerando 2014 a 2017, beirou algo aí em torno de uns 70%. Aí quando você vem para 2018, houve já uma recuperação com volumes, proporcionalmente uma recuperação importante, se falou algo em torno de 40%, mas como os volumes eram muito baixos, se olhando para um número efetivo de equipamentos vendidos, ainda era pouco relevante. Em 2019 houve mais um salto, mais ou menos nessa condição aí de 40%, em torno de 35% a 40%, depende também de quais linhas de produto a gente está comentando aqui, né? Mas quando se olha para o nosso portfólio, foi na base desse percentual, e esperava-se, a partir de estudos feitos pela ABIMAQ e pela Sobratema, também esperava-se que em 2020 a gente conseguisse um aumento aí de 10% nesse mercado. O que a gente vem percebendo no primeiro trimestre, comparado com o trimestre de 2018, não houve esse aumento como se imaginava, mas pegando o mesmo período de 2020 com o mesmo período de 2019, comparando os 2 primeiros trimestres, houve um aumento aí na faixa de 5% do mercado. Porém, março já foi o mês onde a gente estava sendo afetado pela pandemia, né? E agora a gente vive uma incerteza muito grande. Não se sabe ao certo o que vai acontecer com o mercado até o final do ano, se esse crescimento provavelmente não deve se confirmar de 10%, né? Imagina-se que seja muito difícil acompanhar essa tendência com a atual conjuntura, mas a gente não pode afirmar também nada no momento de quanto que seria essa quebra, né? A gente sabe que existe uma grande chance de não se cumprir essa tendência e talvez até atingir um mercado abaixo do que a gente tinha em 2019, mas percentualmente não vamos ter condição de afirmar nada, está muito cedo. Inclusive, abril foi um mês que acabou surpreendendo, se esperava
uma redução maior e a gente conseguiu ter um volume de vendas acima do esperado. Pode ser por uma antecipação de compras, né, porque muito foi também fomentado pelos fabricantes para que as atividades comerciais elas continuassem ativas, né? E nesse momento a gente entende que até não está tão ruim como se esperava, mas a gente ainda não tem plena certeza do que vai acontecer até o final do ano. Depende muito das circunstâncias e de como que a pandemia vai se estender durante esse período no país como um todo. Tá, então deixa eu pegar carona nessa conversa da turbulência, né? Nesse começo de ano, né, em março, né, quando começou essa questão da pandemia aqui no Brasil, logo todo mundo tomou as providências de encerrar as atividades, paralisar as atividades, interromper produção, mandar o pessoal de escritório para home office. E passou aquele período que foi basicamente uma férias coletivas, né, geral. Todo mundo regressou, o mercado voltou e por aí vai. Só que agora a gente está vendo um movimento de muitos estados fecharem cidades inteiras, ou até o estado, o tal do lockdown, né, trancar tudo. E São Paulo já tem uma perspectiva dessa e a gente já vê o Rio de Janeiro tomando iniciativas nesse sentido. E há uma tendência, né, esse disparo, né, do número de pessoas contaminadas pelo coronavírus e número de mortos, há uma tendência realmente de espalhar esse lockdown pelo Brasil inteiro. Como que a New Holland está vendo essa possibilidade nesse momento? Bom, a gente vem adotando algumas medidas para garantir o suporte e assistência aos nossos clientes. É certo que em alguns, como você mesmo falou, em alguns estados pode ser que o atendimento fique mais comprometido em função das restrições maiores, né, a nível de lockdown, por exemplo. Mas agora em maio a gente lançou alguns canais novos de suporte ao cliente. A gente já tem uma linha de atendimento direto gratuito 0800, que é o Customer Service, e a gente estendeu essa linha de atendimento para o WhatsApp. Então, a partir de agora, o cliente também pode nos contactar via WhatsApp, através de um atendimento de inteligência artificial, onde ele tira algumas dúvidas e informações imediatamente. E se esse atendimento não for o suficiente, a gente também tem uma interação humana posterior com qualquer questão pessoal, no caso, um atendimento personalizado para alguma demanda específica que ele possa ter, inclusive até a compra de um equipamento. Os nossos concessionários, apesar de não estarem com as suas estruturas físicas abertas, dependendo do local onde não é possível ter essa abertura, que, como você mesmo comentou, com possível fechamento, eles continuarão ativos a nível de home office, atendendo também sempre com os protocolos de prevenção e de segurança quanto ao que se imagina de atendimento às normas aí da Organização Mundial da Saúde, quanto ao distanciamento social, higienização e sanitização também das áreas, assim mesmo como os próprios equipamentos. Então, para nós, a gente também criou uma plataforma online de compra de peças. A gente já vinha trabalhando com o Mercado Livre, recentemente a gente criou uma loja no Mercado Livre, e agora nós criamos uma plataforma própria também de e-commerce, onde o cliente pode comprar na comodidade da sua residência ou da sua própria empresa. Ele pode comprar online uma peça necessária para fazer sua manutenção preventiva ou corretiva, e a entrega é feita no local. Então a gente já elimina uma dessas possíveis interações, mesmo a nível de lockdown a gente conseguiria atender ele, por exemplo, no atendimento de peças. Da mesma forma que serviços também estão sendo prestados, sempre atendendo esses protocolos de segurança aí que a Organização Mundial da Saúde nos orienta, né? Você poderia resumir para a gente como é que ficou o contato, ou o tipo de relacionamento, ou o tipo de conversa, fábrica, rede e rede cliente? Hoje
Hoje ficou muito... Da mesma forma que a gente está fazendo essa entrevista aqui online, a gente já imagina que essa digitalização e esse novo normal, né, vem a acontecer de maneira mais natural. Normalmente uma reunião com o cliente envolveria uma visita física ao local, né, onde a gente pudesse fazer uma conversa pessoal mais íntima e desenvolver o negócio frente a frente, mas a gente vem utilizando as ferramentas digitais como uma alternativa e tem sido muito proveitoso. A gente não tem perdido muito com isso, não, até porque existe também a facilidade de você, onde quer que você esteja, está havendo uma comunicação a nível visual e isso não impede que os negócios estejam acontecendo. Nós estamos fazendo com frequência treinamentos, instruções via webinar com a nossa rede também, aproveitando esse espaço de tempo para também desenvolver, aperfeiçoar o conhecimento a nível de argumentação de vendas também, das principais dúvidas que possam haver envolvendo o nosso produto. E isso não é diferente com os nossos clientes. A gente segue fazendo alguns trabalhos junto a reuniões online também, e queremos ter outras oportunidades através das lives de fazer algum tipo de instrução ou de agregar conhecimento também do segmento, dos nossos produtos e de qualquer outro assunto que seja relevante para o mercado. Giovanni, aproveitando, falando questões de mercado, a gente está vendo uma dificuldade muito grande, né, de liberação de crédito no mercado, né? Ou seja, quando se fala em compromisso com o Brasil e responsabilidade, os bancos não estão cumprindo com isso, né? E talvez isso está impactando os clientes de vocês. Que soluções vocês estão oferecendo para que o seu cliente tenha uma linha de crédito e possa comprar um equipamento New Holland? Para nós, especificamente, lógico que é sempre importante você ter o maior número possível de parceiros quando se fala de financiamento e também de crédito, disponibilidade de crédito, mas para nós não tem sido um impacto tão grande porque nós já trabalhamos há 20 anos, já temos um banco CNH Industrial que atende a New Holland e ele cumpre com os requisitos que o mercado exige a nível de disponibilidade de linhas e modalidades de crédito, e a gente vem também pontualmente fazendo alguns subsídios, tentando também equalizar essa condição de taxa de juros e também da própria carência. Então, a gente considera muito importante a manutenção do fluxo de caixa dos nossos clientes, e a gente vem fazendo entregando alguns benefícios através dessas linhas de crédito, também garantindo que eles possam ter uma tranquilidade de manutenção do fluxo de caixa durante esse período que provavelmente as receitas irão reduzir, né? Então, é algo que tem sido bem atendido dentro de casa. A gente tem uma solução muito boa através da parceria com o Banco CNH Industrial, e o que vem sendo sentido pelo mercado dos bancos tradicionais, os bancos privados que já são costumeiramente acionados, a gente não vem sentindo esse impacto não por causa dessa atuação firme e também constante do Banco CNH Industrial. Também tem uma coisa nisso aí, né? O seu cliente, a empresa ou o comprador que tem a condição financeira, condição econômica de adquirir um equipamento desse porte já é um comprador que já está rastreado, já está avaliado. Dificilmente você vai chegar um cliente de balcão e vai querer comprar uma máquina desse porte, né? Então, olha, tem de tudo, Roberto, tem de tudo. Tudo é possível. A gente percebe que existe, até, por exemplo, dentro do setor agrícola, trazendo de volta ao início da conversa, alguns clientes que normalmente locavam equipamentos de construção para fazer algum tipo de serviço na sua fazenda ou mesmo nos arredores da onde faz o escoamento logístico, como eu te comentei que é importante garantir o acesso, né, para escoamento dessa produção, e o pessoal normalmente costuma alugar um equipamento, e a gente recebe eventualmente clientes que
nesse papel de aluguel de equipamentos que estão interessados em fazer aquisição. E nem sempre eles têm um histórico de crédito tão conhecido por parte da nossa estrutura. E acaba que a gente tem que ter um conhecimento maior sobre esse cliente também para executar uma venda e garantir que essa linha de financiamentos esteja aplicada para ele. Da mesma forma que a gente também tem ferramentas digitais de prospecção, hoje é muito comum você receber interesse pelo nosso site, a gente recebe clientes que têm interesse de compra efetivo e que a gente não faz ideia de qual que é o segmento dele, de qual que é de fato a demanda necessária para aquele equipamento. A gente vai conhecer esse cliente que não está dentro do radar nem do nosso concessionário. Tem sido frequente, eu acho que é uma nova forma de negociação dentro do que se espera agora após pandemia, de interações cada vez mais a nível digital. Essas demandas também de compra via website, via redes sociais ou qualquer outro canal de comunicação digital, elas estão aumentando, a gente vem percebendo isso nos últimos meses, e a gente está tentando monitorar esses casos para também ter uma eficiência comercial maior. Mas nem sempre a gente conhece esse cliente, ele tem que passar por um processo ainda de cadastro, até mesmo para o nosso conhecimento comercial, porque pode ser um novo segmento para ele, que até então era desconhecido. Bom, eu tenho mais uma perguntinha para você aqui, eu queria falar de contrato de manutenção. Por causa da situação de pandemia, foi preciso fazer algum tipo de adaptação, frequência, prazos, o atendimento de oficina, mudar essas coisas assim? Houve alterações nessa linha? Olha, nesse caso especificamente é que vai muito da legislação também regional, né? Mas onde a gente tem essa prerrogativa, a liberdade de atendimento ainda, nós estamos mantendo todas as prevenções necessárias aí para garantir a proteção tanto dos colaboradores da rede de concessionários e também dos nossos clientes, né? Sejam eles também parceiros ou fornecedores. E nós estamos atendendo, fazendo comunicados frequentes com os nossos concessionários para garantir que eles estejam praticando esses protocolos na recepção das peças, higienizando as instalações deles, mantendo os colaboradores que vão fazer esse serviço com todos os equipamentos necessários para garantir a segurança e a prevenção também dos casos de coronavírus, assim como também das próprias máquinas. Agora em junho a gente vai inclusive enviar nos equipamentos um kit no qual a gente vai deixar lá 2 máscaras e também um frasco de álcool gel dentro do equipamento, para que o nosso cliente já receba, o operador já tenha isso dentro do equipamento para garantir o mínimo de segurança para ele. Então, nesse cenário, a gente vem tentando reforçar, né, todos esses temas que envolvem os protocolos exigidos e também recomendados através da Organização Mundial da Saúde, e tentando sempre manter as áreas de contato higienizadas e o distanciamento mínimo entre as pessoas. Mas você pode imaginar que nem todo cliente ou nem toda situação de campo, às vezes até uma situação rural, você consegue reproduzir ali o mesmo tipo de cuidado, né, e preservação que você consegue na fábrica, que você consegue no dealer, né? Aí você já tem que tomar um cuidado um pouquinho mais especial, né? Não, sem dúvida. Aí envolve, acho que independentemente do local, eu acho que a gente tem que garantir esse distanciamento mínimo. Todas essas recomendações que a gente vem falando, seja no campo, na obra ou dentro da estrutura física do concessionário, o colaborador da concessionária que vai fazer esse serviço, ele tem que estar claro para ele também que ele precisa, no caso, não ter esse contato físico direto com o cliente para evitar a propagação, manter a máscara para que ele não tenha nenhum tipo de contato da saliva dele ou de qualquer fluido, no caso, durante esse período de serviço,
E o próprio uso da luva também, né? Tem algumas orientações que independem do local, que a gente pede para serem seguidas, né? E a gente acredita que com essas orientações sendo seguidas à risca, a gente vai com certeza minimizar quase que em 100% a possibilidade de propagação do vírus. Diz uma coisa, como é que você tem feito? Quer dizer, você mencionou também que vocês têm sido acessados por clientes de primeira viagem, né? Então, alguns pequenos, o pessoal que vai alugar ou que vai fazer uma sondagem, vai ver se a máquina realmente, se ele tem demanda para aquele tipo de máquina. Então, ou seja, gente que não conhece muito o produto em detalhes. Correto. Mas, com esse problema da proximidade, como é que você faz agora a apresentação das qualidades e dos recursos da máquina? Isso fica muito a caráter do concessionário, né? Hoje a nossa rede está preparada para fazer esse tipo de instrução. Como eu falei, nós continuamos agora nesse período de pandemia reforçando as competências da nossa força de vendas, tentando manter eles atualizados quanto à argumentação necessária de vendas dos nossos produtos, qualquer tipo de atualização também da nossa linha. E a gente vem utilizando a rede como um direcionador para atender qualquer dúvida ou demanda desses casos. E essas prospecções de clientes de primeira viagem, elas têm acontecido muito no ambiente online, e a gente tem uma tratativa de atendimento via Customer Service, que eu te comentei que é a nossa linha de 0800. A gente faz uma atuação ativa sobre esses clientes, então a gente identifica a demanda, nós estamos entrando em contato com esses clientes para entender melhor se de fato eles precisam daquilo que eles estão imaginando que precisam, e a partir desse momento nós direcionamos para o concessionário responsável da região dele para dar um atendimento mais customizado, né? Indo mais no detalhe efetivamente de qual que é a característica do produto. A fábrica, através da central de atendimento, ela tem a missão e o objetivo de garantir que aquele cliente que tem interesse seja ouvido, para que num segundo momento o concessionário, sabendo dessas demandas que a gente escutou desse cliente, possa fazer um atendimento mais assertivo. O nível estratosférico do dólar, tá? Isso até que ponto atrapalha para você usar componentes importados e atrapalha também na exportação para o resultado final, né, para a integralização do produto? Você tem os dois lados da moeda aí, né? Literalmente. Quando você fala na importação, de fato, parte dos componentes utilizados no nosso equipamento, na nossa linha de produtos, é importada, e acho que isso é uma realidade para quase todos os fabricantes brasileiros, né? Nem todos os componentes eles estão sendo direcionados a nível local, e até mesmo porque existem outras plantas, né, em outros locais do mundo que podem também alimentar o mercado brasileiro com esses componentes. E para nós, a gente vem tendo que enfrentar um reajuste, no caso, em função dessa variação cambial no custo do produto. Da mesma forma que, olhando para o lado da exportação, nós temos uma vantagem competitiva, porque um produto vendido nacional com o custo de produção em real, ao vender ele em dólar, nós temos uma vantagem competitiva também, porque o câmbio nos favorece. Só que nesse momento o mercado latino-americano, que seria a região que a gente atende a nível de exportação, ela está com uma recessão muito grande. Alguns países de mercado mais relevante estão enfrentando a pandemia como algo um pouco mais restritivo do que a gente vê no Brasil, a nível de lockdown, e isso vem reduzindo os volumes de uma maneira mais forte. Então, a gente entende que, nesse momento, o volume de exportação não está cobrindo necessariamente o que a gente gostaria que cobrisse a nível de variação cambial também, entendeu? Tabela de preços, você atualiza mensalmente ou em cada variação do dólar? Não existe uma regra. A gente vem trabalhando aí muito em função
do que a gente projetou para o ano, imaginando daí também esses reajustes sendo aplicados não imediatamente, mas no momento que a gente tem a produção desses equipamentos, porque existia um estoque resiliente, né? Acho que isso é padrão para quase todos os fabricantes também. Então, a gente depende muito de como que vai ser aplicado, quais produtos especificamente vão ser mais impactados pelo percentual de componentes importados ou não, mas os reajustes eles vão acontecer naturalmente de acordo com o nosso planejamento estratégico. Tá certo. Tá, Gustavo? Isso, não, acho que uma última pergunta, né? Você acabou de mencionar essa questão de exportações que não necessariamente compensa, né, a alta do dólar, esse tipo de coisa. Aonde que a operação centrada aqui no Brasil, ela exporta, né? Onde que vocês estão presentes? Eu queria que você me falasse um pouco das características desses mercados onde vocês estão explorando, independente da pandemia, porque agora acho que caiu para todo mundo, né? Isso. A New Holland ela atua mais fortemente no mercado latino-americano. Hoje a fábrica do Brasil ela tem o atendimento no mercado da América do Sul, América Central e Caribe. E dentro desses mercados, a gente sabe que o mercado argentino ele é muito importante, mas nos últimos anos passou por uma retração forte, em função aí da crise também econômica e política que eles sofreram. E a gente tem daí o Chile, o Peru e a Colômbia como outros mercados também de volumes mais significativos. O Chile também sofreu no final do ano passado, em função daquela crise social, alguns impactos também a nível de mercado, deu uma retraída, mas nada se compara com o que a gente vem vendo agora, né? A pandemia de fato mostrou que a retração está sendo mais forte no mercado latino-americano do que no brasileiro, nesse momento. Como eu falei, é tudo muito incerto, tudo muito dinâmico. Pode ser que a gente identifique uma tendência diferente no mês que vem e tudo que eu esteja falando aqui possa cair por terra, né? Mas esse é o cenário que a gente enxerga no momento. O ano está perdido? Ou tem alguma esperançazinha? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que, como eu falei, as expectativas até eram piores nesse momento. A gente acabou tendo uma surpresa boa, imaginando que a gente consiga conter a propagação do vírus e boas notícias possam vir também até no aspecto de tratamentos possíveis, ou até mesmo de vacina, que a gente garanta que esse distanciamento social seja um problema de menor prazo, e os volumes e as obras continuem acontecendo, porque eu acho que uma coisa não está intimamente ligada na outra, né? Porque hoje, para você estar trabalhando a nível de infraestrutura, basta o governo estar dando esse suporte, esse apoio para o setor, que a gente vai continuar seguindo com a nossa produção e também com o mercado em expansão. Como eu falei, não acredito que a gente vá atingir uma tendência de crescimento já esperada, mas dizer que o ano está perdido, eu acho que é pessimismo demais nesse momento. Tá certo. Ok, Giovanni, a gente queria agradecer a sua participação, deixar o canal sempre aberto, né? Que sempre que a New Holland tiver alguma novidade, algum posicionamento importante, a gente deixa o canal aberto para vocês falarem. Eu queria deixar uma oportunidade para você dar alguma mensagem final aí para quem está assistindo a gente. Ok, Gustavo, obrigado. Eu agradeço a MTED pela oportunidade. A gente também está sempre à disposição. E como mensagem final, eu queria pedir para todos os nossos clientes, parceiros, fornecedores e quem esteja assistindo também, que tome os devidos cuidados, que mantenha esse distanciamento social, que siga essas orientações de saúde, que é o mais importante nesse momento, é a gente se manter bem e garantir a saúde da gente e dos nossos familiares. Então, sigam à risca aí todas as orientações e fiquem bem. Obrigado. Gostou do nosso vídeo? Então deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários.
se inscreva no canal, joinha, tá? Se inscreva no canal aqui, marca o sino para receber as atualizações e continue acompanhando o canal MTED, porque a gente vai continuar trazendo muitas entrevistas exclusivas, matérias especiais, vai ter documentário, vai ter muita coisa legal. Então vem comigo e continue acompanhando o canal MTED e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, do Telegram, do LinkedIn, todos os lugares onde você quiser e puder. Ajuda a gente a crescer. Até o próximo vídeo. Falou!